pontinhos que estão atrás de mim, mas já estão tudo ligado. Então, boa noite a todos presentes na nossa videoconferência da disciplina de Cinesiologia e Biomecânica do Exercício. A ideia principal hoje é que vocês tirem suas dúvidas a respeito dos conteúdos que vocês já estudaram. Eu vou perguntar também algumas coisas para vocês, daquilo que mais vocês conseguiram absorver da disciplina. Então, como eu havia dito para alguns que estavam aqui um pouco antes, no começo, a parte das dúvidas que vocês tirarem hoje e dos conteúdos que vocês demonstraram bastante interesse, que vocês vão comentar hoje, vão servir de subsídio para a gente acabar de montar a prova de vocês, a qual aqueles que estavam nas aulas presentes sabem que vai valer 3 pontos. São 4 pontos para as atividades, nas unidades, né, que vocês têm, os exercícios, atividades para fazer. São 3 pontos para aqueles que estiveram presente nas aulas presenciais. E então resta mais 3 pontos, que é a prova escrita. Deixa eu só acabar de abrir o arquivo aqui. Então é isso aí, pessoal. Já podem começar a perguntar aí. À medida que vocês forem perguntando, eu vou respondendo. Bom, se não tiverem mais perguntas, a gente dá por encerrado hoje, então. Nenhum comentário, pessoal? Vocês não jantaram por isso? Uma revisão das unidades é muito abrangente, né? A minha ideia é que vocês dialoguem comigo sobre os conteúdos. Porque tem coisas que eu posso julgar importante e para vocês podem nem ser tanto. Mas o principal é aquilo que vocês estão conseguindo absorver ou aquilo que vocês não estão conseguindo absorver dos conteúdos. Isso. Da parte de cálculos, eu lembrei de algumas coisas que eu queria comentar com vocês. Dessa parte de cálculos dos problemas que vocês têm, dê uma olhada então naqueles que eu coloquei como atividades para vocês cumprirem nas unidades, nos módulos. E deem uma olhada também naquele nosso livro de referência. Vejam os exercícios que estão lá. Já aviso que eu não vou fazer nada diferente do que está lá. Entenderam? Ok. Ana Paula Spack, qual polo? Laranjeiras. Você estava na aula lá ou não? Você é uma daquelas que acabou não indo. Ah, tá. Estava na segunda atividade. Ok, deixa eu só acabar de abrir aqui. Mas a questão do esquema é o seguinte. Olhem lá no e-book e existem aqueles 11 passos para a resolução de problemas. Primeiro deles, leia atentamente o problema. Segundo, liste as informações. Terceiro, liste as perguntas, os questionamentos do problema. O quarto,
liste as fórmulas, possíveis fórmulas, e assim vai por diante. E lá pede também, uma das atividades é que você faça um desenho. Então, é um esboço, não precisa ser um desenho de um Salvador Dalí pintando ali uma tela. Por exemplo, uma gangorra, você vai fazer o quê? Você vai fazer um risco com um triângulo no meio, onde está José de um lado, você põe um J, e onde está Suzana do outro, onde você põe um S. Só que o que está indicado ali? O José são 20 newtons. O que são esses 20 newtons? Alguém responde aí. Enquanto isso, eu vou acabar de abrir aqui. Alguém responde o que é o 20 newtons aí, por favor. Daqueles que estavam na aula, de repente, alguém sabe o que é esse 20 newtons? Isso, a força-peso. Na verdade, todo peso é uma força. Nem toda força é um peso, mas todo peso é uma força. Então, o peso do José, que é a força dele, P, 20N. E Suzana, 19N. O que é interessante nesse desenho? O que você vai fazer? Você vai colocar um risco, que é a gangorra, um triângulo no meio, que é o eixo, ou fulcro. Guardem bem esse nome, fulcro. De um lado você vai colocar um quadradinho representando José, e dentro dele 20N. Do outro lado você vai colocar um quadradinho representando a Suzana e 19N. É interessante que você também indique ali no desenho o que é esse 20N. Então você pode colocar um PJ pequenininho, um P grande e um J pequenininho. Pode ser, uma caretinha também. E do outro lado, o PS, que é o peso da Suzana, 19 newtons. Aí da carinha ou da caixinha até o eixo, você vai colocar 1,5 m. E do outro lado, do eixo até PS, que é o peso de Suzana, você vai colocar 1,6 metros. Qual que é a ideia desse desenho, desse esquema? Que você visualize aquilo que está descrito em palavras no problema. Tá? E qual a importância de você fazer esse desenho? Todas as informações que estão ali descritas em palavras vão estar também ali no desenho. E para nós é muito mais fácil conseguir olhar um desenho e o que está ali indicado, os itens, do que ter que ler todo o texto de novo. Outra coisa que eu comentei nos polos, da importância de vocês fazerem esse desenho. Na cabeça de vocês, vocês olham o desenho e conseguem identificar aquilo que está no problema. Quando vocês estiverem lá na sala de aula, na escola, vocês não vão ter nada escrito, mas vai estar desenhado na frente de vocês os problemas. Se vocês já treinam a mente de vocês para olhar um desenho, esse esquema, identificar o problema a ser resolvido, vocês estão treinando a mente de vocês também lá na escola para que vocês olhem o movimento que está acontecendo na frente de vocês, identifiquem o problema e consigam resolver, inclusive mentalmente, o problema. É claro que lá na escola não vai ter indicado o peso da criança, a distância que ela está na gangorra. Você pode até calcular se você quiser uma coisa mais precisa. Mas você pode utilizar esse conhecimento da física para que na hora você resolva um problema. Por exemplo, estou eu lá com 67 quilos e uma criança de 20 quilos do outro lado para a gente brincar numa gangorra. Se ela senta lá na extremidade da gangorra, onde está indicado para sentar e segura naquele arco na frente, e eu sento do outro lado da gangorra, o que vai acontecer? Eu já sei que por eu pesar mais de 3 vezes o peso dessa criança, eu vou sentar no chão e ela vai ficar pendurada lá em cima na gangorra. E o que eu vou fazer? Eu imaginando que eu peso 3 vezes mais do que essa criança,
eu vou reduzir essa minha distância do eixo até onde eu vou sentar em 3 vezes. Vou dividir por 3 e vou sentar num terço do caminho. O que vai acontecer? Eu vou poder brincar com essa criança de gangorra, porque o torque do lado dela vai ser semelhante ao meu torque. E isso dá uma brincadeira legal. Certamente vocês já sentaram com uma pessoa mais pesada ou muito mais leve que vocês, lá naquela extremidade da gangorra, e não conseguiram fazer nada. Só um pouquinho que a minha tela desligou. Ah, já voltou aqui. Tranquilo. Entenderam? Então, essa é a ideia do esquema. O esquema é um desenho. Se aqui atrás tivesse uma... Aqui não dá, né? Se tivesse um quadro para eu poder riscar aqui atrás. Isso. Tá. Uhum. Tá, eu vou preparar, a gente vai preparar um modo aqui da gente mostrar algumas coisas para vocês dessa parte de esquema, de desenho, da questão dos vetores, tá bom? Eu quero tratar de uma outra coisa importante aqui. Na unidade 2, se não me falha a memória, lá vocês olharem nos exercícios, tem a questão, por exemplo, identifique as articulações envolvidas no seguinte movimento. Saque por baixo no voleibol, membro superior. Foi uma dúvida que eu lembro que um aluno de vocês, não sei se foi o Pedro ou o Nelson, me mandou um e-mail perguntando qual a importância disso. Lá na escola, ou lá em casa, em qualquer lugar, na esquina, na rua, se eu perguntar o nome dessa articulação que eu estou mostrando aqui para vocês, o que as pessoas vão resolver? Alguém escreve aí, que articulação é essa? Isso, do punho. Se a gente perguntar qual é essa daqui, ó, que eu estou flexionando agora, vão dizer do cotovelo. Essa aqui, do ombro. Legal. Isso que todo mundo já sabe. Aí eu pergunto, para que fazer um curso de educação física se você já sabe o nome das articulações? Então, na verdade, envolvidas aqui nos membros superiores, desde o ombro até o punho, existem 6 articulações envolvidas. Não só 3. Eu vou dizer bem rápido, para você não dar cola para vocês. Mas a gente tem acromioclavicular, coracoclavicular, glenomeral, húmero ulnar, húmero radial, radial ulnar e radial carpial. Anotaram? Não anotaram? Vão pesquisar. A ideia é essa. Lá na prova, eu não vou fazer uma pergunta dessas. Tá? Porque não tem como decorar todos os nomes dessas articulações. É claro que a gente vai conhecer como punho, como cotovelo e como ombro. Mas existem nomes mais específicos. Então, existem exercícios que estão ali nas unidades para vocês resolverem. Esse é um exercício, de certa forma, embora fácil de você resolver, ele é complexo porque você vai ter que ir atrás das informações e saber quais são essas 6 articulações. Só que na prova não tem como a gente decorar tudo isso. Tá? Então não se preocupem em relação à prova, eu não vou fazer pergunta que vocês têm que decorar o nome de todas as articulações, o nome de todos os músculos, o nome de todos os ossos. Tá? Isso não exime a importância de vocês resolverem isso nas unidades e de vocês saberem que, mais do que punho, existem nomes específicos para essas articulações. Ok? Aqui, Valéria, professor, vai realmente ter prova? Pois no Moodle não tem a aba de avaliação presencial. Só um minuto que a nossa auxiliar aqui vai ajudar. Sim, vai ter a prova. Então, para aqueles que estavam presentes nas aulas presenciais, lembro que e nas unidades eu citei isso, de que haveria uma avaliação para as aulas presenciais, embora não fosse uma prova,
mas haveria uma pontuação para elas. A informação que eu estou recebendo agora fresquinha aqui é que vão liberar a aba de prova, de avaliação de prova depois. Informaram que ela está com o olhinho fechado, embora ela não seja japonesa, tá? Mas ela vai abrir o olho. Estão rindo aqui, não sei porquê. De nada, Valéria. A Patrícia aqui também está dando tchau para vocês. Um oi. Então, entenderam essa questão das articulações e músculos, tá? Não se preocupe com elas para a prova, mas se preocupe com elas para o dia a dia, porque é importante vocês saberem. Em relação, eu vou, então, deixa eu só subir aqui para ter uma ideia aqui. Quem que tinha perguntado da Ana Paula? Ana Paula, em relação ao esquema, ficou esclarecido para você? Grita lá. Deixa eu pegar o mouse para cá. Ana Paula Spack. Tirei sua dúvida. Por favor, responda para eu poder continuar. Será que a Ana Paula foi jantar? Ana Paula, então, consegui deixar claro para você a questão do esquema? Beleza. Vamos então agora à pergunta do Wellington, a questão da álgebra vetorial. Alguém saberia me responder o que é um vetor? Ou para que serve um vetor? Deixa eu ir até onde está a questão dos vetores. Os vetores estão no... Estão lá no e-book, né? Certo? Vou abrir o e-book aqui. Tá. Tome muito cuidado com a questão de algumas procuras, e é importante exatamente vocês tirarem essas dúvidas. Porque, para nós aqui da biomecânica, o vetor é uma coisa. Então, sempre que procurar o que é um vetor, só tome cuidado de sempre procurar em algum conteúdo ligado à biomecânica. O vetor na verdade, é uma seta. E o que essa seta significa? O que ela representa? Ela representa algo que possui magnitude, possui direção e possui sentido. Por exemplo, massa corporal, que é dada em quilogramas. A mesma massa que eu tenho aqui na Terra é a mesma massa que eu vou ter na Lua, que é a mesma massa que eu vou ter no espaço. Por quê? Porque ela possui magnitude, mas ela não possui direção e sentido. Então a nossa massa é igual em qualquer lugar do universo. Por outro lado, o peso leva em consideração, aqui no caso nosso, a gravidade. Então o peso é algo que possui magnitude, ou seja, ele é representado por um número,
ele possui uma direção e possui um sentido. Eu vou pegar a câmera agora e vou sair do ar aqui, da imagem, e vou focar ela aqui num papel onde eu vou estar explicando para vocês. Ok? Vou tentar deixar o microfone de um jeito que que eu fique com a mão meio livre, quase. Não só as... Olha lá, então vocês estão enxergando um papel em branco. Tá? Acho que ela vai ter que colocar... A gente vai soltar um pouquinho o fio aqui atrás para ficar com a câmera mais... Aqui... Soltou, agora eu consegui aqui. Se conseguir ficar desligado aqui, ó, põe a... Ó, tudo eu já fiz isso, professor. Vamos botar o microfone. Tá. Aí, ó. Aqui. Beleza. Olha aqui. Então, o que é uma direção e o que é um sentido? Sempre que vocês vão desenhar uma flecha, uma seta, vocês começam ela com essa haste mais comprida. Essa é a direção. Ok? Aqui, no caso, eu vou tentar representar o que é um peso. Essa é a direção porque essa linha, vamos dizer aqui que ela esteja na vertical. Ela no vídeo vai estar parecendo um pouquinho inclinada, mas deixa então virar aqui. Aí, agora ela está reta. Então ela está na vertical. Essa é a direção. O que é o sentido? É para onde ela está encaminhando. Então a flecha está aqui, no caso para vocês, para baixo. Confere? Aparece para vocês para baixo o vídeo, certo? A flecha. Beleza. Então, essa flecha aqui representa esse peso. Digamos que esse peso seja de 50 newtons. P igual a 50 newtons. Certo? Como que eu vou representar essa flecha aqui? Lembra lá em geografia, quando vocês estavam estudando a questão dos mapas, existia num canto lá inferior direito, algo dito como escala. 1 para 10, 1 para 50, 1 para 10 mil, 1 para 1 quilômetro, ou seja, se é 1 para 1000 metros, 1 centímetro do mapa representa 1000 metros. Então, vocês vão procurar sempre fazer a mesma escala. Então, esses 50 newtons aqui, não tem como eu fazer 50 centímetros aqui para representar esses 50 newtons. Então, eu vou fazer uma flecha de 5 centímetros. Esses 5 centímetros representa os 50 newtons. Então, é 1 para 10. Cada centímetro, 10 newtons. E aí eu tenho uma outra flecha. Vamos supor que a gente tem aqui uma mesa. E um sujeito, vamos colocar o Luciano, então PL, está empurrando essa mesa nesse sentido, para cá. Temos um outro sujeito aqui que está empurrando da esquerda para a direita. Vamos dizer que ele seja o peso aqui do Marcos. Aliás, aqui vamos mudar o P e vamos colocar um F aqui. Ó. Esquecem o P e faz de conta que é um F. Por quê? Porque o peso sempre vai estar nessa de cima para baixo. Aqui temos uma mesa, um sujeito empurrando aqui, nesse sentido. E aqui temos o Marcos empurrando aqui na lateral. E esse Marcos está empurrando com uma força aqui de 60 newtons. Por isso que essa flecha aqui é um pouco maior que essa. Essa tem 5 centímetros e essa 6. Tá? Embora eu não esteja usando uma régua aqui, eu estou usando algo meio que proporcional. E vamos supor que eu tenho um outro indivíduo empurrando essa mesa nesse sentido aqui, ó, com uma força e essa aqui é a força do Luciano, do Marcos, agora vamos usar a força aqui do João, FJ. Ele está empurrando com uma força de 30 newtons. Pergunto, para que lado essa mesa vai se mover? Aí fica uma pergunta. A gente não sabe, só olhando, para que lado essa mesa vai se mover. Então, uma das ideias de alguém que inventou esse tal de vetores é justamente resolver um problema algébrico utilizando a geometria. Então, eu vou pegar essas flechas aqui e resolver o nosso problema.
como que eu vou fazer isso? É só, acho que talvez afastar um pouquinho. Aí, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma desses vetores. Eu vou pegar no sistema ponta-cauda. Eu vou pegar, por exemplo, esse primeiro aqui do Luciano. Então eu tenho uma flecha aqui assim, de 5 centímetros. É importante destacar que esses 5 centímetros é desde a pontinha da flecha até o rabinho dela. Tá? São 5 centímetros. Aí eu vou pegar o Marcos, esse segundo sujeito aqui, que está empurrando aqui da esquerda para a direita. E vou colocar a cauda desse segundo na ponta do primeiro. Aqui. Então, 6 centímetros para cá. E temos esse segundo aqui. E temos que levar em consideração agora esse terceiro, que está empurrando nesse sentido aqui com 30 newtons. Ok. O que aconteceu? Eu somei esses vetores e ele se chama sistema ponta-cauda. Por quê? Tem a ponta e vai se unir à cauda do outro. A ponta e unir à cauda do outro. Com exceção do que a gente vai chamar de resultante. O que é essa resultante? Agora é onde a gente vai descobrir para que lado que essa mesa vai se mover. E aí então eu vou pegar até a ponta do último. E eu tenho esse outro vetor aqui. O que é esse outro vetor aqui? Que no meu caso é um azul marinho. Ela é resultante. Então eu sei que essa mesa aqui vai se mover nesse sentido. É bem fácil você fazer isso lá no Word. Pega abre lá uma página do Word, uma outra hora aí, e faça 3 flechas, cada uma para um sentido. Desenha lá. E aí você une essas 3 flechas no sistema ponta-cauda. Pega uma, coloca aqui, outra aqui e outra aqui. E aí, depois de montado essas 3 flechas, você pega e traça uma flechinha da cauda do primeiro até a ponta do último. E você tem a resultante. O que é bem interessante e incrível nesse sistema? A ordem dos fatores não altera o produto, nem a ordem dos tratores altera o viaduto. Eu vou fazer diferente. Eu vou pegar essas mesmas setas aqui, esses mesmos vetores, só que ao invés de começar com o Luciano, eu vou começar com o Marcos. Então o Marcos vem aqui nesse sentido. Então eu tenho uma flecha aqui do Luciano. Aliás, do Marcos, desculpa. Agora eu vou pegar essa aqui do João. E venho para cá. E agora eu vou pegar a do Luciano, que é o último. E ele vem para cá. Aí, novamente, eu venho e traço a resultante, que é da cauda do primeiro à ponta do último. E ele vai me dar, guardadas as devidas proporções que eu já expliquei na aula presencial, que eu sou péssimo de desenho, ele vai dar uma flecha igualzinha à flecha que a gente fez aqui. Se você fizer isso lá no Word, com essas 3 flechas, uma representando o Luciano, um o Marcos e o outro o João, pode montar elas do jeito que na ordem que vocês quiserem. E já deixa a resultante montadinha lá também. Ela sempre vai ser igual e sempre vai encaixar. Então você sabe a direção para que lado aquela mesa vai se mover. Tá? Essa é a ideia dos vetores. É uma representação gráfica, novamente a ideia aqui de algo gráfico, que vai representar o que vocês podem encontrar na vida real. Isso pode servir para um cabo de guerra, onde cada força vai puxar para um lado. Deixa eu tentar desenhar aqui o que é um cabo de guerra, aqui, como é que vai ser. Num cabo de guerra, pensa o seguinte, você tem uma turma puxando para um lado e uma turma puxando para o outro. A gente já explicou lá na sala de aula, na aula presencial, de que a questão da força está muito ligada à questão do peso também das pessoas. Então, uma dica aqui para vocês. Se vocês forem levar os seus alunos para participar de um cabo de guerra, coloquem os mais pesadinhos, não vou dizer os mais gordinhos, mas os mais pesadinhos para competir. Porque a probabilidade deles ganharem. Não põe os mais fortinhos, às vezes tem mais força no braço. Põe os gordinhos, os pesadinhos mesmo.
porque o cabo de guerra leva muito em consideração o peso. Lembra que a gente falou que todo peso é uma força. Só que, não, veja só, não tem como aqui eu saber, nesse desenho aqui, para que lado ela vai. Dá para ter uma ideia. Como que eu representaria isso no sistema ponta-cauda? Vou pegar e pôr um para cá, e elas vão acabar se sobrepondo. Peguei essa aqui primeiro, e depois vou pegar essa outra aqui. E suponhamos que essa aqui seja maior, essa da esquerda. O que vai acontecer é que ela, na volta, vai ultrapassar a primeira. Eu sei que ela começou aqui e vai terminar aqui. Então, a resultante é esse azulzinho aqui, essa pontinha. Essa é a força a mais que a equipe que vem aqui para o lado para a esquerda vai ter sobre a equipe que vai para o lado direito. Então, a resultante está me indicando que ela vai para a esquerda. Esse cálculo ele é utilizado também pelas equipes de futebol americano, por exemplo, onde tem muita questão de colisão. Então, eles têm que calcular um sujeito correndo numa determinada direção, como que ele vai ser interceptado pelos demais. Certo? Então, muitas coisas a gente pode ir elaborando e montando. Eu quero arrastar um armário. Qual é o peso desse armário? Qual é a força que as pessoas têm? Então, eu posso colocar as pessoas nos lugares certos para que a coisa seja empurrada. Até mesmo para empurrar um carro. Respondido, Ellen, então, a questão dos vetores? Nada mais é do que uma seta que representa algo que tem magnitude, direção e sentido. Vivian, vamos ler aqui. Tudo bem, Vivian? Alguns alunos do Polo Laranjeira relataram dificuldades em encontrar as articulações pedidas na atividade 1 da atividade 2. Movimento do saco por baixo, poderia comentar sobre isso? Oi, Vivian. Foi uma das primeiras coisas que eu comentei hoje. A gente conhece aí no cotidiano que aqui nas articulações dos membros superiores a gente tem ombro, cotovelo e punho. Sendo que, na verdade, esses são os nomes comuns que a gente conhece e que a gente vai utilizar no dia a dia de forma mais intensa. Porém, existem outras articulações, aliás, outras não. Essas articulações têm seus nomes próprios. O que eu disse para o pessoal é o seguinte, para que isso está sendo cobrado aqui na unidade 2? E qual é a preocupação em relação à prova? Decorar o nome de todas as articulações só se alguém aí for um gênio, porque eu mesmo não sei. Tá? Então, não se preocupe que isso não vai ser cobrado na prova. Porém, então, para que cobrar na unidade? É justamente para vocês se darem conta de que existem nomes próprios. O que a gente chama hoje de musculatura, por exemplo, da coxa, ou que a gente conhece também como quadríceps. Por que o nome de quadríceps? Porque ele tem os nomes próprios, cada grupo muscular. Temos o vasto medial, o vasto lateral, o intermédio, né? E é importante que a gente saiba, tenha noção de que existem grupos musculares. No caso das articulações, a gente conhece pelos nomes mais comuns deles. Agora, se a gente já conhece essas articulações pelos seus nomes comuns, para que fazer uma universidade? É justamente para que a gente possa dar algumas noções para vocês, algumas pistas de que existem nomes mais técnicos, existem outras coisas envolvidas. Então, eu vou acabar até lendo aqui para vocês, porque eu também não sei de cor isso. E quem tiver a capacidade de anotar bem rápido pode anotar, mas eu não vou repetir de novo. Acromioclavicular, coracoclavicular, glenohumeral, húmero ulnar, húmero radial, rádio ulnar e radiocarpal. Pegaram? Legal, eu vou dar uma dica o seguinte, são 6 articulações envolvidas e como critério, né, os tutores já sabem aí,
eu pedi que seja indicado pelo menos 5 delas. Então, corram atrás dessas informações, elas estão na internet por aí. Eu mesmo coloquei lá no Google, articulações envolvidas no braço do saque do vôlei. E lá está indicado as 6 articulações. Na prova, então, repetindo, não se preocupe em decorar tudo isso, eu não vou pedir. Tá? Algumas coisas eu digo que vai cair e outras coisas eu já aviso, não vai cair. Então não se preocupe com decoreba. Se preocupe em saber que elas existem. Por quê? Porque certamente vocês vão ser abordados por alunos mais espertos ou no cotidiano mesmo, pelas pessoas, ou aqueles que vão fazer o bacharelado, complementação bacharelado, vão trabalhar numa academia, numa clínica. Vocês vão ter com vocês outros profissionais que têm noção, né, dessas nomenclaturas, de que elas existem. E se você for aquele desentendido que não sabe nada, uma é que você não vai durar nesse teu emprego. Outra é que você não vai crescer nesse teu emprego. Você sempre vai ser a ralé, porque você é o cara que não sabe nada. Então, vamos fazer com que as pessoas, com que a sociedade perceba que nós sabemos. Então, já algumas das aulas presenciais eu comentei sobre isso. Trabalhei uns 5 anos em academia, fazia parte de avaliação dessas pessoas, e muitas delas eram médicos, fisioterapeutas, e elas me perguntavam coisas e eu respondia, porque eu tinha essa noção. Até médico me perguntou, puxa, mas vocês estudam isso lá na educação física? Eu respondi, não, a gente estuda isso na educação física. E ele disse, não, porque isso eu não estudei na medicina, eu não sabia. Então, esse tipo de surpresa a gente tem que preparar para as pessoas. Mas só vai conseguir fazer isso quem sabe e quem já estudou. Então, tá aí o desafio para vocês. Embora não vá ser cobrado na prova, porque a gente não quer que ninguém fique decorando nada, é importante que vocês saibam para o futuro de vocês e para o futuro da nossa própria profissão. Exato, Araceli, acho que eu acabei de comentar isso. Na prova eu não vou cobrar. Mas saibam que na vida isso vai ser cobrado de vocês. Que mais, pessoal? Deixa eu abrir um arquivo aqui. Deixa eu abrir o nosso e-book também. De quando será a prova? Essa parte técnica de quando que vai ser a prova não cabe a mim, mas eu vou perguntar aqui pro pessoal aqui do EAD. Só um minuto. Aliás, nunca digo só um minuto, porque 1 minuto são 60 segundos. Diga só um momento, só um instante. Então, por mais que você leve mais de 1 minuto, você não disse para a pessoa que será 1 minuto. Então, perdão por essa. Só um instante. Então, resposta à prova será no dia 24/3. Estão me informando que vocês devem fazer o login e senha no Moodle antes, para que no dia da prova vocês não tenham surpresa e não conseguirem entrar no sistema. Isso, então, como não vai poder ser no computador próprio, vocês vão no Polo, então façam esse teste e relembrem antes, para que na hora da prova vocês não tenham a desagradável surpresa de vocês não conseguirem entrar no sistema.
Então, deem um pulo no polo, agendem aí com os tutores de vocês. Ah, tá. Eles informaram aqui que pode ser em casa, mas tira a senha do automático e tenta entrar novamente para que vocês relembrem. O horário? Ah, tá. O horário será o horário de sempre, de praxe, das 8 às 18. Veja, então, confirme com o tutor do polo aí os horários que estarão disponíveis para vocês fazerem as provas. Lembrando que vocês terão 2 horas disponíveis para você fazer essa prova. Deixa eu tirar uma dúvida, só um minuto aqui. Tutores, eu vou dar uma informação online aqui para vocês. Embora eu esteja tentando fazer essa prova principalmente na parte de cálculos ali, com números mais arredondados, que não necessariamente precisaria de uma calculadora para conseguir resolver, de qualquer forma, assim como nos alunos presenciais, vocês podem permitir que eles levem calculadoras, não celular. Entenderam, pessoal? Celular não pode usar na hora da prova. Então, leve uma calculadora simples, não precisa ser uma calculadora científica, uma calculadora simples, caso vocês sintam necessidade de, ou vocês tenham alguma dificuldade de fazer cálculo. Silvia, não dá para fazer a prova em casa. A prova tem que ser lá no polo. Isso, Vivian. Pode permitir que eles entrem com calculadora, mas não com a calculadora do celular. Rodrigo, falar um pouco da atividade baseada em pesquisa. Ok, como proceder? A ideia da atividade em pesquisa lá, que é a última unidade de vocês, é aproveitar o que a gente fez lá na aula presencial, aqueles vídeos que a gente fez em cada um dos polos. O básico seria o quê? Vocês vão fazer os cálculos de qual foi a impulsão da pessoa e qual foi o ângulo de flexão do joelho. Os principais itens são esses. Calcular ali através daquele Kinovia, que é o software, qual foi o ângulo de flexão máximo que ela atingiu. Já digo ela porque a gente usou 3 meninas, uma em cada polo. E qual foi a impulsão que ela conseguiu. No último polo, como a gente teve um tempinho a mais, a gente conseguiu fazer 2 filmagens. Uma com o ângulo de flexão que ela fez à vontade e uma com o ângulo de flexão bem mais elevado, tá? Fez uma flexão maior. E a gente conseguiu detectar ali, a princípio, uma certa diferença na altura de impulsão dela. O que é o ideal? O que eu já comentei em alguns dos polos e volto a frisar aqui para vocês. Quando vocês entrarem numa empresa para trabalhar, quando vocês entrarem numa escola para trabalhar, alguém vai pedir para vocês caminharem 5 metros. Não caminhem só 5 metros. Caminhem 6, 7, 8, 9, 10 metros. Caminhem o quanto vocês puderem caminhar. Alguém pode falar, não, mas só pediram para eu ir até os 5. Tudo bem, 5 é o básico. Mas você quer ser melhor do que o básico? O básico é o mínimo que uma pessoa precisaria ter. É uma média. E é o que a gente chama os medíocres. O que é uma pessoa medíocre? Uma pessoa medíocre é uma pessoa que está na média. Ela é comum, ela é igual às outras. Vocês querem ir além? Então, não sejam medíocres, vão além. O que seria essa além nessa atividade aí, baseada em pesquisa? Refaçam o teste em casa, utilize o irmãozinho aí, o namorado, a namorada, o marido, a esposa, o filho, a filha, quem vocês quiserem, repitam a experiência e façam os cálculos. E vocês podem até apresentar essa diferença ali, pode utilizar aquilo que foi feito em sala de aula,
né, o vídeo da colega de vocês da sala de aula, e mais um vídeo que vocês podem colocar lá. Eu não lembro quantas páginas eu pedi. Deixa eu ver se está aqui. Tem um número mínimo. Só um instante. Unidade 5. Deverá possuir pelo menos 2 páginas. Notem que eu disse pelo menos 2 páginas. Não é para vocês fazerem 20, 30 páginas, tá? Mas o mínimo é 2 páginas, onde vocês vão apresentar nessas páginas parte dos vídeos, vocês podem tirar um print. Então, por exemplo, no ângulo de flexão ali que vocês detectaram através do software, bem na hora que você fizer a marcação do ângulo do joelho, vocês dão um print e pegam aquela foto, recortam e colam lá no seu arquivo do Word que você está montando o seu exercício. E você faz os comentários. Na foto nós podemos observar, é possível observar que a executante realizou uma flexão do joelho de 105 graus. Na foto 1. Aí na foto 2 é a foto em que você fez a medição da altura dela, da impulsão. Já respondo, Ana Paula. A foto 2, então você lá coloca um print lá, apresenta a foto 2, embaixo o seu comentário. Na foto 2 é possível. Aliás, é sempre bom os comentários estarem antes da foto, mas isso, caros tutores, não precisa aí ser tão exigentes. Vocês aí comentam sobre aquela segunda foto. É possível observar que ela atingiu uma impulsão. A literatura, e aí por isso que está lá no enunciado da atividade do último módulo, pesquisa em livros e na internet sobre a relação entre o grau de flexão do joelho, ou seja, o ângulo de flexão, e a impulsão vertical no bloqueio do voleibol de quadra. Essas informações deverão ser utilizadas na aula presencial e no relatório da atividade. Então aí vocês vão poder comentar. A literatura apresenta que o ângulo ideal varia de tanto até tanto, sendo que a executante realizou um ângulo de tanto, por isso atingiu tal flexão, tal impulsão. Se vocês julgarem que o ângulo que ela fez de flexão foi maior ou menor, e por isso não foi poderia ter sido atingido uma altura maior, comentem sobre isso. Tá? Aqueles que replicarem o teste em casa, pode até fazer com que o seu executante faça várias vezes. Só cuidado para não chegar à exaustão. Os últimos saltos vão ser bem mais baixinhos, né? Vocês podem replicar e fazer essas filmagens, e claro que vai dar mais do que 2 páginas. E vocês fazem esse tipo de relação. Tá? Em relação ao vídeo dos polos, eu deixei com os tutores. Então, os tutores têm em mãos os vídeos. Peçam a eles. Tem o número de páginas no item 4. Você apresentou ali, Silvia Fernanda, o item 1. Aí tem o 2, execução do movimento, que daí seria o que a gente fez na sala, indicado, e filmagem desse durante a aula presencial no polo, o qual, volto a frisar, vocês podem fazer em casa, ou na escola, em qualquer lugar. Item 3, análise do movimento por meio do aplicativo da área, durante a aula presencial no polo, que a gente fez, utilizou o Kinovia, o software Kinovia, e fizemos isso em sala de aula. E o item 4, envio do relatório final do laboratório em PDF, o qual deverá possuir pelo menos 2 páginas, letra Arial 12, espaçamento 1,5. Esse relatório poderá ser feito em dupla. Aqui eu posso responder a pergunta do João Ademir Moreira. Lembra aqui, está escrito, esse relatório poderá ser feito em dupla, apenas para aqueles que estiverem presentes na aula do polo. Então é o seguinte, aqueles que não estiveram na aula no polo, caros tutores, observem isso, tem que ser individual. Ou em dupla com alguém que não estava na aula. Não vale, por exemplo, uma pessoa que estava na aula, pega uma pessoa que não entendeu, não sabe o que fez, e apresenta e coloca o nome do sujeito lá, para que ele ganhe a nota
da unidade 5. Tá? Eu vou dar um relato para vocês do que meu pai me ensinou. Ele é professor aposentado na Federal em Curitiba, dava aula de estatística. E uma vez ele foi passar as notas de um trabalho escrito que ele havia pedido para os alunos, em grupos, haviam grupos lá de 10 alunos, e uma das equipes estava com 9, não tinha 10. Sendo que, na prévia, quando os alunos passaram para ele quais seriam os grupos, tinha o nome dos 10. E meu pai foi conferir e o nome do fulano de tal não estava no trabalho final apresentado ali. E aí, o que aconteceu? Meu pai, na hora de passar as notas, falou assim, olha, pessoal do grupo tal, vocês esqueceram de colocar o nome do fulano. Alguém do grupo falou assim, professor, nós não esquecemos de colocar o nome do fulano. Acontece que ele não desenvolveu atividade conosco. Nós marcamos um encontro, ele não foi, então ele não merecia essa nota. Aí meu pai falou o seguinte, olha, vocês são uma turma diferente, porque o comum é que mesmo que a pessoa não vá fazer o trabalho na casa dos fulanos que se reuniram, o nome dele esteja lá no grupo, porque os outros são colegas, são amigos e colocam um nome dele para que ele também ganhe a nota. Isso foi o que o meu pai comentou, que as pessoas, os alunos geralmente fazem isso. Aí esse aluno que havia comentado falou o seguinte, não, professor, isso não é justo. O problema é que a pessoa não vai um dia e ganha nota. E ela vai se acostumar e não vai, e ela não vai aprender. O que vai acontecer é que esse sujeito vai se formar igual eu. E amanhã, esse sujeito que não aprendeu nada, porque não fez as atividades, mas ganhou uma nota, vai estar empregado e eu desempregado. E isso não vai ser nada justo. Então, existe essa questão do mercado de trabalho. E é por isso que eu estou falando que aqueles que não foram à aula presencial deverão apresentar um trabalho ou sozinhos ou com alguém que também não esteve presente. Porque a tendência vai ser o quê? A pessoa que estava presente faz o trabalho, põe o nome do cara que não foi e os dois ganham nota. Entenderam? Em vídeo arquivo, pesquisa de língua, não está igual, exatamente, não aparece nada. Opa, então nós temos algum probleminha aí. Tutores no, deixa eu ver com o pessoal aqui. O original, esses 4 itens aqui. Deixa eu ver com o pessoal daqui. No material que eu passei para quem foi colocar no Moodle, tem 4 itens. Para ele só aparece o primeiro. Pessoal, então aguarde um pouquinho que o pessoal vai abrir o Moodle, o sistema aqui para ver o que consta lá, tá? Mas a ideia é essa, pessoal. Então, vocês que estão aí na aula, na videoconferência, e os tutores podem também retransmitir isso para os seus alunos. A atividade, então, aqui do módulo 5, da unidade 5, então, tem esse item primeiro que vocês acabaram de escrever aí. E tem o item 4, que é o envio que vocês vão encaminhar, então, para os tutores de vocês, esse relato dessa atividade. Tá? Com no mínimo 2 páginas. Então foi bom que alguém perguntou aí o que tem que conter nessa unidade 5. Vocês então vão encaminhar para os tutores em PDF, a letrarial tamanho 12, espaçamento 1,5, o relato dessa experiência que a gente fez. Então, nesse relato, vocês vão poder tirar uns prints da atividade ali, quando vocês forem mensurar o ângulo de flexão do joelho e também depois na impulsão da pessoa, e vão fazer seus comentários. Unidade 5 da atividade de pesquisa. Estudo 5. Qual atividade de pesquisa? Não, é a última, a outra.
Tá. Exato, isso. Então, vamos enviar a pesquisa. Era para ter mais atividades aqui? Era para ter isso daqui, ó. Pesquisa. Tem que ver como organiza então, pessoal. Pode ter acontecido alguma questão aí na transferência. Foi quando foi inserido no sistema mudo, pessoal. Mas a ideia é essa. Vocês encaminham aquela experiência. Lá nos polos eu comentei isso com os alunos que estavam presentes. Quanto à questão do wiki, a questão do wiki não deu certo. Então a pontuação que iria para o wiki, caros tutores, tanto a questão da discussão do fórum quanto a participação no wiki, essa pontuação pode ser já dada generalizada para todos. Tá? Então todos ganharam essa pontuação porque foi uma coisa que a gente queria ter feito, mas não deu certo da gente fazer. Ok, pessoal? Então não se preocupem que o ponto todos vocês vão ter. Deixa eu ver aqui nas falas de vocês se eu pulei alguma coisa. Uhum. Na verdade, 5. Então, isso, vocês encaminham, então, respondendo aqui a Cíntia, vocês encaminham esse arquivo com a análise dos vídeos, ou do vídeo, né, dependendo de qual vocês vão optar em fazer o mínimo exigido ou fazer algo que vocês vão aprender a mais, vocês encaminham para o tutor de vocês, tá? No mínimo 2 páginas. Aqui a Vivian está comentando que isso poderia ser colocado na plataforma, no fórum Tira Dúvidas com o professor, todos teriam acesso. Tá. A gente vai pedir para colocar isso. Algo que é importante para vocês também, pessoal. No e-book de vocês tem um quadro. Dita lá, diz lá, segue um quadro contendo alguns dos conceitos e fórmulas que mais utilizaremos em nossos problemas.
Então tem lá massa, inércia, força, peso, pressão, volume, densidade, torque e velocidade. Isso vai cair na prova. Preciso falar mais alguma coisa? É claro que isso não vai cair na prova como uma decoreba. Diga o que é peso, defina pressão. Não, não se preocupe com isso. O que mais nos importa ali é a questão da fórmula e, como a gente comentou na aula presencial, a unidade de medida. Porque dizer que o peso de uma pessoa é 50 não diz nada. 50 pode ser centímetros, quilômetros, gramas. E o peso é dado em Newton. Então, é importante vocês saberem qual é a unidade de medida para cada um desses conceitos. Com exceção da inércia, é claro. Porque inércia não tem número e também não tem unidade de medida. É só uma definição. Ou seja, eu posso, num problema, informar a massa do sujeito e pedir que você calcule o peso dele. Estão ligados aí? Pode ser que dessa forma eu peço a interpretação desse quadro. Sobre a questão da fase concêntrica e a fase excêntrica. A fase concêntrica é sempre quando você está aproximando dois segmentos corporais. Via de regra, é uma flexão. Todas as flexões você está concentrando. Então, uma flexão do quadril, eu estou aproximando dois segmentos corporais, o tronco e a coxa. E a fase excêntrica é o contrário, quando eu estou distanciando esses segmentos corporais. Agora que você perguntou, Marildo, isso pode cair na prova. O que você acha? Vou até anotar aqui. Lembra que eu falei no início da aula lá de vocês que exatamente o que a gente abordar hoje, as coisas podem cair na prova. Então, obrigado, Marildo, por mais uma questão da prova. Mais alguém quer colocar uma questão na prova aí? Eu, Michael, não, eu não vou cair na prova. A unidade 1 não tem atividade, né? Não. Não tem atividade. Nem por isso vocês devem deixar de ler. Que tal a gente colocar alguma coisa da história da cinesiologia e biomecânica na prova, não? Aliás, tem uma coisa que eu vou colocar assim. Em relação a essa unidade 1, eu comentei aí nos polos o que aquelas pessoas que estão citadas ali na história têm em comum. Vocês lembram? Volta a pergunta. Em relação à unidade 1. Não, Marilda, ainda não. As alavancas vão deixar para depois. Agora a gente está falando da parte histórica, unidade 1. O que aqueles sujeitos que estão lá citados na história têm em comum? Tem algo que eu sempre friso nas aulas. Se você for um bom, você será um bom profissional.
E aquelas pessoas tinham essa característica em comum. Muito bem, Wellington. Você prestou atenção. Respondeu mais uma questão da prova. Lembrando, pessoal, que a prova, como é que ela é feita aqui? Eu vou enviar algo em torno de 25, 30 questões aqui para coordenação do problema, aqui do programa. Será sorteado para vocês, para cada um de vocês, aleatoriamente, 10 perguntas, as quais vocês têm 2 horas para responder. Então, dessas questões aqui, Ellington, pode ser que caia essa exatamente para você, como pode ser que não seja sorteada essa para você. Mas se cair, Ellington, você já sabe a resposta. Sobre as alavancas, eu já montei umas 6, 7 questões sobre alavancas. Tem uma réplica do problema 1, da unidade 3. Claro que com outros valores, mas se preparem, resolvam de novo. E tem algumas outras perguntinhas sobre a questão dos conceitos das alavancas. Lembra quais são os tipos? E qual é a que o nosso corpo humano é formada e que proporciona nossos movimentos? Nós somos de que tipo de alavanca? Não, Silvia. Exato. Nós somos de terceira classe. Só que diferente do arroz de primeira, segunda e terceira classe, a gente não é aquele arroz tudo quebradinho. A gente é de terceira classe porque a gente tem um propósito para o qual nós fomos principalmente moldados, que é, alguém lembra? O fato de nós sermos alavancas de terceira classe nos propicia uma certa vantagem em um elemento. No quê? Ainda fiz a pergunta. Nós fomos exatamente, Leon. Você também acaba de responder mais uma questão. Exatamente, nós fomos projetados para a velocidade e não para a força. Um pouco para a força, mas se vocês fizerem o cálculo da vantagem mecânica, vocês vão sempre perceber que a gente leva uma extrema desvantagem mecânica. Lembra lá do cálculo da vantagem mecânica? VM, vantagem mecânica, igual a BF dividido por BR. É isso. Entenderam? Gravem isso daí. É isso aí, pessoal. Vocês que estão aí presentes, estão ligados e estão anotando tudo, vocês já responderam mais da metade da prova. Última pergunta para a última resposta. Alguém se habilita? Lembrando que pode surgir mais uma questão de prova. A Patrícia quer jantar. É que eu já jantei, né? Sacanagem, ela ainda não jantou. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Então, vantagem mecânica foi o que eu acabei de explicar. Existe uma fórmula.
para calcular essa vantagem mecânica. Lembre-se que nas aulas, eu não sei se eu comentei isso em todos os polos, mas eu acredito que sim. A vantagem mecânica não possui uma unidade de medida. Vai cair alguma coisa sobre o momento? Então essa vai ser a última questão. Sim. É, você até utilizou o termo correto. Saber a fórmula, não é decorar a fórmula, saber o que ela representa. Lembrando que ela sempre vai dar um valor. Se esse valor for igual a 1, é porque o braço de força é igual ao braço de resistência. Então não existe vantagem nenhuma e nem desvantagem. Se o valor for menor do que 1, é porque o braço de resistência é maior do que o braço de força. Assim você tem uma desvantagem mecânica. Se o valor for maior do que 1, significa que o braço de força é maior que o braço de resistência. Então você tem uma vantagem. Essa vantagem pode ser 0,5, como pode ser 5, como pode ser 10, como pode ser 50. Quanto maior for o valor, maior a vantagem mecânica. Sobre o momento, então é a última coisa que a gente vai comentar hoje. Deixa eu até anotar aqui no meu esboço da prova. Momento de um corpo. Tá lá no. É só você imaginar. Você prefere ser atropelado por uma bicicleta ou por um ônibus, considerando que os dois estão na mesma velocidade? Logicamente que a nossa resposta seria: prefiro ser atropelado por uma bicicleta. Por quê? É a mesma coisa eu pensar novamente voltando lá no futebol americano. Isso, porque a massa dela é menor. A massa do ônibus é muito maior. Então o momento dele será muito maior. Por isso a gente não consegue frear o ônibus no braço. Isso tem relação, por exemplo, a você utilizar uma raquete de tênis de mesa para golpear uma bola de tênis de campo. É possível que você vá quebrar essa raquetinha. Então a própria raquete de tênis de campo foi projetada para atingir uma bola de tênis de campo, aquela bola amarelinha. E uma bola de tênis de mesa foi projetada para golpear uma bolinha de tênis de mesa. A massa da raquete é bem menor de tênis de mesa do que uma de campo. Então, proporcionalmente, a bolinha do tênis de mesa é bem menor a massa também do que a de uma de tênis de campo. Saber sobre isso é importante. Eu sempre cito nas aulas a questão do saque. Se você pegar uma criança mais fortinha, pode ser até mais gordinha até, ela vai ter uma certa vantagem em relação ao momento do braço dela, que é a quantidade de movimento que esse braço possui, para atingir a bola. Você pode até pensar que é uma desvantagem, mas na verdade ela tem uma vantagem. Basta trabalhar a velocidade, porque a massa ela já tem. Se você coloca a velocidade no braço dela, ela faz essa bola voar longe. Ao mesmo tempo, você pega uma criança magrinha, ela vai ter uma certa desvantagem em relação à massa. Porém, ela pode compensar isso com a velocidade do braço dela. Então, fechando a nossa videoconferência, nossa videoaula de hoje, todos esses conceitos que a gente tem, que eu tenho tentado passar para vocês, não é para vocês ficarem decorando o que é uma fórmula, como é que ela é feita,
Qual a unidade de medida? É importante porque esses conceitos vão ser exigidos de vocês no futuro, seja numa prova, num teste seletivo, num concurso público, numa entrevista de emprego, ou principalmente durante a sua aula. Quando você for professor, você vai utilizar esses conceitos. Ou espero que vocês utilizem. Ou melhor, aqueles que utilizarem esses conceitos serão bons profissionais. Terão a chance de ser melhores profissionais. Então, não é questão de vocês decorarem tudo isso, mas vocês saberem utilizar. Para que serve isso? Essa pergunta sempre tem que estar na cabeça de vocês durante esses 4 anos de curso. Essas informações que os professores estão tentando passar. Para que serve isso? Quando eu vou utilizar? De que forma eu vou utilizar? E, principalmente, já começarem a utilizar no cotidiano de vocês. Vocês ainda não são professores lá na escola, mas vocês podem aplicar esses conceitos. Como eu já comentei com vocês, eu só estou andando, estou em pé e estou vivo porque eu apliquei esses conceitos de biomecânica no meu acidente de moto, lá em Guarapuava. Aprendi a voar. Aliás, essa semana passei exatamente lá onde eu sofri o acidente. Saí voando, mas estou vivo aqui porque aprendi para que servem esses conceitos. Trari. Valeu, Vivian. Mas acho que essa é a nossa função aqui, né? Com essa turma. Fazer com que a gente perceba que não se trata da gente decorar um monte de conceito, mas da gente saber utilizá-los. E principalmente, mais do que na sala de aula, saber usar eles na vida. Se você aplica esses princípios na vida de vocês, quando vocês forem dar aula na escola, é como caminhar. Vocês já caminham hoje e caminham todo dia. Se pedirem para vocês caminharem durante a aula, vai ser uma coisa muito fácil de fazer, porque vocês já caminham, já andam. Ok? Então apliquem desde já esses conceitos e quando chegar na aula vocês não vão precisar relembrar, vocês já vão saber. Valeu, Silvia. Boa noite a todos. Tenham um bom descanso e continue estudando aí. Beleza? Abraço também. Adoro vocês.